Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. A gravidez traz grandes transformações na vida da mulher, com alto risco de distúrbios psicológicos. A jornada da maternidade é particular de cada uma, por isso nessa fase é fundamental que a mãe tenha autoconhecimento para lidar com as pressões sobre emoções, reações, pensamentos e atitudes em relação ao bebê recém-nascido. É importante saber identificar a necessidade de apoio e tratamento a fim de prevenir o impacto dessas alterações emocionais ao longo prazo. Mas para falar sobre como e por que é importante cuidar da saúde mental da mulher após o parto, eu recebo a psicóloga Débora Leonardi David. Seja bem-vinda. Vamos falar sobre saúde mental, Débora? Vamos. Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para a gente falar sobre esse tema tão importante, né, tão relevante e que a gente tem trabalhado, tem visto que há uma preocupação maior agora com a saúde mental, né? Tanto no período da gravidez, do parto, do puerpério, né, e ao longo da vida humana. Esse pós-parto é complicado. São muitas emoções, são mudanças hormonais da rotina da vida da mulher. Como cuidar da emoção? Porque muitas vezes a gente só pensa na saúde física, mas esquece de dar uma lupa para a saúde mental. Sim, a gente fala que a saúde ela é algo global, né? Então, com todas as mudanças físicas, emocionais, né, que acontecem, hormonais, então tudo isso tem um peso, tem um impacto muito grande durante os 3 trimestres da gravidez e vem o puerpério, que a gente fala que aí é um 4º trimestre, né? E os hormônios, as questões todas físicas, elas têm um impacto muito grande na autoimagem da mulher, na autoestima da mulher e mesmo no reconhecimento, né, na identidade dela, que agora é uma identidade nova, como mãe, não deixando de falar também do homem, né? Porque também como pai, muitas vezes ali o casal também sente essas mudanças no próprio casamento, essa identificação com o bebê. Então, tem bastante coisa para a gente conversar sobre esse cuidado, né, familiar nesse primeiro momento, nessa chegada de um recém-nascido. Chega um recém-nascido, já chega a cobrança interna dessa mãe, porque muitas vezes ela pode não sentir esse amor de imediato, esse vínculo maternal de imediato, Débora? Sim, porque vamos pensar que esse bebê que chega, ele é um bebê desconhecido. Por mais que ao longo da gravidez tem conversa com a barriga, já escolheu um nome, né, já sabe o sexo muitas vezes, existe uma idealização da maternidade, né? Cada vez mais a gente vê uma cobrança de que tem que ser tudo muito perfeito. Só que ele é um desconhecido, que a mãe, o pai, eles vão aprender a conhecer. Então, assim, o amor não é de imediato, muitas vezes, né? Porque há um estranhamento, houve um bebê idealizado. Muitas vezes a mãe sonhava com um menino, veio uma menina, sonhava com um bebezinho cabeludo, veio um bebezinho carequinha, veio numa data que não era aquela que eles haviam programado. Então, tudo isso requer um trabalho psíquico para que possa ser acolhido, né? E a gente fala que todo bebê precisa ser adotado, né? Que é ser acolhido naquela família como um filho. Então, o bebê que antes era um desconhecido, ele passa a vinculação. E essa vinculação ela vem através dos cuidados corporais. Banho, troca, amamentação, né? Colocar para dormir, entender as necessidades do bebê, né? O vínculo ele se faz através desses cuidados. Então, você que está assistindo a gente, que às vezes está nessa angústia, a doutora Débora bem está explicando que os vínculos se fortalecem com os cuidados. Mas essa mãe que às vezes não está conseguindo administrar esse sentimento, quais são os primeiros sintomas e sinais para quem está perto poder olhar com mais cuidado e ajudar? É importante você colocar isso, Ana, porque assim, existe algo que é denominado blues puerperal, né, ou baby blues, que acontece logo no pós-parto imediato. Muitas vezes com esse estranhamento, né, de como foi a situação de parto. Também hoje a gente vê, né, muito uma idealização do parto, que tem que ser o parto normal, ou que tem que ser aquele parto que foi planejado, e muitas vezes não acontece, é um momento que não se tem muito controle, né? Então, já quebra uma expectativa. O baby blues é normal,
uma doença, né? Acomete cerca de 70% das mulheres. Elas vão passar por alguns momentos de uma certa tristeza, às vezes chorar um pouquinho, ficar mais sensível, porque ela também está se identificando com esse novo papel, ela está conhecendo o bebê, muitas vezes ela sente medo de, né, vai dar banho, será que ela dá conta, será que ela consegue entender que hora que o bebê está com fome, se a temperatura do bebê está adequada, né, com as roupinhas e tal. Então, isso é normal. O que a gente tem que prestar mais atenção é que o baby blues, ele pode não passar e se transformar ali numa depressão pós-parto, né? Ele tem um período, esse sentimento? Tem. Normalmente, o primeiro mês é o mais delicado. Mas os primeiros 3 meses ainda são de bastante oscilação, tanto pela questão hormonal como também pelas questões psíquicas, porque ali, os 3 primeiros meses, o bebê já começa a interagir um pouquinho mais com a mãe também, dar respostas ali, né? Então, as mães normalmente vão se sentindo um pouco mais capacitadas para esse cuidado. Mas o primeiro mês é o mais crítico e é o momento que toda a família, né, a rede de apoio, amigos, precisam estar atentos aos sinais. Então, se essa mãe, né, tem o pai ali do lado, o pai também precisa ser cuidado, porque para ele também é uma novidade, mas ele poder ser esse apoio para a mãe, porque no comecinho é muito mais a mãe, até por conta da amamentação, seja a amamentação materna, né, de leite materno, ou mesmo quando é necessário entrar com a fórmula, alguém precisa apoiar, né, e normalmente o pai ali é a primeira pessoa. Mas a família extensa também, né, prestar atenção nos sinais, nos sintomas, se essa tristeza persiste. A gente fala que a depressão pós-parto, né, a depressão em si, ela é caracterizada principalmente pela tristeza e anedonia, que é uma falta de prazer naquilo que ela precisa fazer. Então, cuidados que a gente estava falando tão importantes, né? A mulher não sente prazer em fazer, em dar um banho, em trocar uma fralda. É cansativo, né, gente? Assim, noites sem dormir, tudo, mas normalmente elas sentem um prazer de estar cuidando, né? Chega a ter uma rejeição? Às vezes, sim. É um outro sinal, né? A rejeição do bebê, não quer ficar perto, não quer cuidar, não quer pegar. Muitas vezes com pensamentos, ideações, né? De que vai fazer alguma coisa, ou de incapacidade, sentimentos de menos-valia. Então, ela sente que ela não é capaz de ser mãe. Mas muitas vezes também, acho que é importante a gente falar que a depressão pós-parto ela pode se esconder por trás de sintomas que não aparecem como preocupantes, como essa rejeição, por exemplo. Muitas depressões, elas se escondem porque a mulher não pode falar que algo está errado, assim, né? Socialmente, a maternidade é uma bênção, é uma coisa que é muito festejada, é um conto de fadas, todo mundo vai visitar o bebê, né? E tem todo aquele desejo de coisas boas. Então, ela se sentir um pouco triste, elas escondem muitos sentimentos. Elas não podem falar para a família que, poxa vida, não era bem isso que eu estava imaginando. Elas não podem chorar muitas vezes, né? Então, muitas acabam fazendo o quê? Só elas podem cuidar do bebê. Elas têm que dar conta de tudo, uma depressão disfarçada muitas vezes, né? Tem que dar conta de tudo. Podem surgir sentimentos persecutórios, por exemplo, no hospital com relação à enfermagem, com relação à sogra, à própria mãe, que pode pensar assim, poxa vida, será que alguém vai fazer mal para o meu bebê? Então, ficam só elas. Isso sobrecarrega muito mais também, né? Elas se sentem muito pressionadas. Então, tem esse tipo de sintoma que a gente também precisa prestar atenção. O pessoal que está em casa, né, assistindo, que conhece alguma mãe que está se sentindo muito pressionada, assim, isso pode estar escondendo aí o início de uma depressão. Porque já vem a culpa aí. A Sim. culpa de não se permitir sentir Sim. a emoção que ela está naquele momento. E como fazer para ajudá-la? O principal que a gente fala é a primeira linha de tratamento em casos, né, do pós-parto, tanto o blues persistente como a depressão pós-parto é a psicoterapia, né? Então procurar, e às vezes não vai partir da própria mãe, mas alguém que esteja vendo, incentivar, né, procurar uma psicoterapia para poder ali falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as suas dificuldades, né? Então, e tende a melhorar muito rapidamente. Quando tem um espaço para ser falado, quando tem um espaço para poder colocar essas emoções, tende a melhorar. Quando a psicoterapia apenas não é suficiente, quando tem casos mais graves de depressão.
E existe um mito de que no pós-parto, durante a amamentação, não se pode tomar medicação. E hoje em dia a gente sabe que tem medicações que são seguras mesmo durante a amamentação. Aí o psiquiatra poderia indicar, né, a medicação mais adequada para cada caso. Né? Mas procurar também, né, gente? Eu acho que hoje em dia as mães estão muito solitárias. Existe toda uma equipe médica e profissional que ajuda muito, que é fundamental. Hoje a gente tem muita informação e profissionais capacitados para ajudar, né, na saúde materna, na saúde da família como um todo, tanto nos cuidados com o bebê, como nos cuidados com a gestante, a puérpera. Mas a questão do afeto familiar, isso muitas vezes faz falta, principalmente nas cidades maiores, que as famílias estão distantes, não tem mais aquela avó que ia lá cuidar do bebê, aquela tia que leva uma comidinha, aquela pessoa que ajuda. Então, as mães poderem retomar as amizades, a vivência familiar também, isso vai ajudar bastante a passar por esse período, né? Quando você falou dessa rede de apoio, mas quando a rede de apoio é intromissida, quando ela fica ali, não faz isso, mas eu quero segurar desse jeito, mas você não pode segurar desse jeito, mas eu quero aumentar assim, não, mas normalmente assim, como esses pequenos pitacos que muitas vezes não são dados nem por mal, mas numa mulher que já está esgotada, cansada, fragilizada, pode ser começo de uma depressão. A gente precisa, famílias, né, que estejam escutando, a família, a rede de apoio, ela precisa ajudar a cuidar da mãe, para a mãe cuidar do bebê, do jeito dela. Porque com todo o conhecimento que a gente tem hoje, a rede, né, de profissionais de saúde, a informação na internet, as mães, elas estão muito capacitadas na parte teórica. Mas o que elas precisam? Aprender a se ouvir, né? A parte mais intuitiva. Então, família, para não ser intrusiva, para não dar aqueles palpites que a gente vê, o quanto que incomoda, principalmente ali nos primeiros meses, cuidar da mãe. Então, oferecer um apoio para ajudar alguma coisa ali na casa. Se a mãe perguntar, poxa vida, será que eu também, né? Por exemplo, às vezes ela pergunta para a própria mãe, eu também fiquei demorando para conseguir dormir a noite inteira, aí a mãe contar uma história, né? Ou alguma amiga que já tem experiência com o filho. Se a mãe perguntar como você fez, aí sim entra, né? A gente sempre tomar esse cuidado de não dar palpites ou falar coisas que não foram solicitadas. Eu acho que o papel da rede de apoio é muito apoiar a família ali e deixar a mãe cuidar do bebê. Tem aquela frase, né, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, é um provérbio africano, né? Porque é verdade, assim, não dá para a gente pensar como sociedade que a responsabilidade de criar uma criança é só da mãe ou só dos pais, é da sociedade como um todo, né? É ter profissionais e lugares que essas pessoas possam levar seus bebês e se sentirem tranquilas, né? As pessoas poderem cuidar da casa, sei lá, ajudar a fazer alguma coisa. Muitas vezes a mãe tá lá, não sabe nem o que ela vai almoçar. Você levar um almocinho ali para ela, são já pequenos ajuda gestos, muito, são pequenos gestos. Varre a casa, né? limpa uma roupa, escuta. Isso, escuta. Às vezes apenas ela precisa ser... Às vezes a mãe precisa dormir um pouquinho. Acolhida. Então, o bebê dormir um pouquinho, você pode ficar ali com o bebê um pouquinho, enquanto a mãe também descansa um pouquinho. Vamos lá, né? Eu acho que todos esses detalhes que podem ajudar, né, nesse vínculo, porque o principal papel, né, a principal função materna é vincular com o bebê, é desejar por ele, é transformá-lo em um sujeito desejante, é ver naquele bebezinho que ainda não fala, né? Um sujeito que pode vir a querer muita coisa, entender o olhar dele, os gestos. Então, se a família puder apoiar no cuidado, né, nesse cuidado prático, vai fazer muito bem. Você falou de vínculos, mas quando uma mãe ela não consegue no começo esse vínculo, porque ela está doente, como que fica? Esse vínculo ele pode ser reconstruído? Esse vínculo é quebrado? Qual é o reflexo nesse vínculo na vida dessa criança e na vida da mãe também, ao passar dos anos? O vínculo, né? Primeira coisa, o bebê, o ser humano, ele precisa de um outro para se constituir como ser humano. Né? Então, ele precisa de alguém que olhe para ele e veja nele um sujeito que tem todas as potencialidades, as capacidades. Alguém que olhe para ele e ache ele a coisa mais linda do mundo. Sabe essa coisa que a gente fala com o bebê, né? Com uma linguagem muito particular, que é chamada de manhês, inclusive, que não só as mães fazem. No caso de uma mãe que está debilitada, que está doente, né? Que está com dificuldades, um outro pode fazer essa função, pode cumprir esse papel,
tá? E aqui a gente entra muito, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Vamos pensar que bebês separados das suas mães, eles vão ter algum impacto na saúde física, na saúde emocional, muitas vezes. Porém, se alguém cumprir esse papel, se alguém olhar para ele como um sujeito desejante, desejar por ele, isso vai ter um impacto menor, né? Por exemplo, crianças que foram separadas precocemente, foram estudadas muito na época da Segunda Guerra Mundial, os psicanalistas começaram a estudar, né, os impactos. Então, existe, mas nem todas vão adoecer. Porque se um outro fizer esse papel, ajudar a mãe a cumprir a função materna, esse bebê vai ter uma condição de desenvolvimento muito positiva, né? E a mãe, com apoio, com uma psicoterapia, podendo entender também as limitações dela naquele momento, ela vai conseguir depois, estando melhor, oferecer o seu melhor para o seu filho, né? E vai conseguir levar a maternidade de uma maneira tranquila, sem aquela cobrança de qualquer coisa que acontecer com aquela criança. Foi culpa minha porque eu não dei conta lá atrás, quando essa criança precisava de mim, era só um bebê indefeso. Aí haja psicoterapia, né? Porque, assim, a questão da culpa materna, ela é muito presente, né? Tanto que existem essas frases, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Porque a sociedade cobra muito da mulher, assim, que a mulher tem... O papel dela é ser mãe, ela nasceu para isso, e muitas vezes não era o melhor momento para ela e tal. Então, ela tem que trabalhar essas questões internamente, ela tem que elaborar as dificuldades que ela teve, iniciais, para poder se envolver com esse bebê, para poder investir nesse bebê ou nesse filho mais tarde. A gente fala, por exemplo, com relação às mães adotivas. Muitas mães adotivas também vivem situações de blues puerperal. Está sendo estudado cada vez mais porque, às vezes, não chega um bebezinho, às vezes chega uma criança maior. E também foi idealizado que seria de um jeito e que esse filho e essa mãe se amariam logo no começo e, às vezes, não acontece. Então, elas também vivem situações que estão sendo estudadas agora, sintomas muito parecidos com o blues puerperal de uma gravidez mesmo. Então, são movimentos que são daqueles, a gente fala que são ajustes, né? E a psicoterapia vai ajudando. Muitas vezes o bebê, quando é pequenininho e a mãe tem uma dificuldade ali emocional, pode ser feita uma psicoterapia com a mãe e o bebê, né? Um atendimento em conjunto, porque essa mãe vai poder, elaborando as coisas ali, olhar para esse bebê, ver que ela é capaz de cuidar dele, falar também de algumas questões que ela vivenciou que foram mais difíceis, numa linguagem, é claro, que não seja muito pesada para o bebê, porque eles entendem muito mais do que a gente imagina. Entendem, Débora? Conseguem captar o que a gente está sentindo? Isso é verdade? Isso é verdade, assim, tanto o estado emocional como também até algumas palavras, né, a maneira como se dá essa relação. Então, esse atendimento em conjunto também pode ser muito benéfico, né? Para poder colocar ali e fazer essa vinculação acontecer. Porque tem um tempo que é essencial, né, que aconteça, mas se não deu muito certo naquele tempo, não está perdido, né? Então, a psicoterapia serve muito para a gente pensar isso, que o tempo, aquele vínculo inicial não aconteceu no momento que seria o ideal. Vamos trabalhar com o possível e vamos ajudar que essa vinculação aconteça. Aqui a gente está falando de uma mulher que conseguiu ver os sinais e procurou ajuda. Mas e para aquelas que não conseguiram ver o sinal ou mesmo percebendo não tinha quem pedir ajuda e não curou essa depressão pós-parto? Quais são os prejuízos para a vida emocional dessa mãe? A depressão, ela, quando não é tratada, ela tende a ser muito, ela tende a dar muitos problemas ali ao longo da vida. Ela é incapacitante muitas vezes, né? Porque a depressão, ela ainda é uma doença que sofre muito preconceito. Embora o Brasil hoje acho que seja o segundo país com o maior número de casos de depressão e tende a aumentar, né? Ainda é muito visto como, não é nada, a pessoa que não quer, não tem força de vontade, né? Precisa fazer, coloca um monte de metas ali para a pessoa. Tem algumas que não conseguem, infelizmente não têm acesso aos serviços de saúde ou não tem o autoconhecimento necessário para perceber que está diferente do que ela poderia, né? Então, assim, não consegue. Isso tem um impacto maior na vida mesmo, assim, ela não consegue, às vezes, vivenciar a maternidade dela de uma forma mais prazerosa, mais positiva. Isso pode atrapalhar também a autoimagem dela, a autoestima, em outros aspectos da vida, né? Assim, até profissional mesmo, por exemplo, ela não conseguiu cuidar do filho dela, então isso pode gerar ali uma culpa, não fazer aquele trabalho de luto que ela precisaria ter feito, né? Pode prejudicar a vida dela no futuro. Quando nasce uma mãe, muitas vezes morre uma mulher. Porque se acaba aquela imagem da mulher, do que ela era antes,
e ela vive na função materna, ela é uma mãe nesse começo, é um começo intenso, e muitas vezes a mulher, ela se anula. E ela não tem essa rede de apoio, ela não tem uma ajuda, e é ela e por essa criança. Qual é esse prejuízo da mulher se olhar no espelho e não se enxergar mais como uma pessoa, mas apenas como uma mãe que está ali só para cuidar? E não importa o que ela está sentindo ou as necessidades que ela tem, como tomar um banho, se alimentar, beber uma água, porque isso acontece, é fato e é real. E é com todas as mulheres, ou a maioria. A maioria. Muitas se queixam mesmo disso, né? Inclusive na relação, às vezes, com o marido, né? Com o companheiro, com as amigas. Então, assim, não consegue mais se identificar com aquilo que fazia, não consegue mais ter o mesmo contato que tinha, a mesma intimidade que tinha no relacionamento com o marido. Então, é uma perda muito grande. É claro que momentaneamente, e por isso que a gente fala que o puerpério, ele é um período que, biologicamente, é entre 40 e 60 dias, mas psicologicamente, a gente pode considerar que vai aí os 3 meses. E a depressão pós-parto, ela pode ser diagnosticada até 1 ano após o nascimento. Então, assim, tem um tempo longo, que às vezes os sintomas ali iniciais são do blues puerperal, tranquilo, passou aquela fase mais difícil e depois vem os sintomas. A mulher, ela não pode, ela tem que tentar, né, se cuidar bastante para não se perder como mulher. Né? Assumir uma nova função, tem aquele momento de adaptação. Igual quando a gente está passando para a adolescência, né? Então, éramos crianças, conhecíamos coisas de crianças, gostávamos de algumas coisas, estávamos ali tudo bem com o nosso corpo, com nossos gostos, né? Com as nossas atividades, e de repente aquilo não faz mais tanto sentido. E o adolescente, na pré-adolescência ali, não se reconhece. Então, vem aquele turbilhão, né, hormonal, e aí não quer saber de nada. Então, a mulher, ela também passa por essa... É uma travessia, é um desdobramento ali também. Essa travessia, ela precisa ser muito bem cuidada e também tem muito a ver como ela lidou na fase da adolescência. Por isso que eu voltei um pouquinho na adolescência. Normalmente, as pessoas que tiveram ali travessias um pouco mais complicadas, elas tendem a ter ali a travessia para a maternidade também um pouquinho mais complicada, como para a velhice também, aquele momento da menopausa. Mas não necessariamente isso é né, está fadada a um fracasso, mas normalmente tende a ter algumas dificuldades, então é importante o apoio. Então, a mulher se cuidar dentro do possível. É claro que ela não voltou ainda o corpo de antes, a não ser as artistas, que a gente vê que muitas vezes também não ajudam muito a aparecer ali, porque as mulheres se comparam. A vida do Instagram. Elas se comparecem, elas se comparam ali com elas e falam, meu Deus, né, o que eu vou fazer? Mas não volta o mesmo corpo, não voltam os mesmos interesses, ela está se reorganizando, então de repente ela tinha toda uma liberdade, ela trabalhava, ela viajava, sair, de repente ela tem que ficar ali com o bebezinho, porque o bebezinho exige dela 24 horas por dia, né? Assim, não dorme à noite, porque não consegue ainda dormir a noite toda, precisa trocar fralda, e da mamá precisa colocar para rotar e troca a fralda de novo. Então, assim, é muito tempo. Mas a mulher poder se cuidar, manter, né, quanto ela possa, manter algumas coisas que ela goste, sabe? De repente, se ela gosta de escrever, escreve seus sentimentos, faz um diário, né? Gosta de dar uma voltinha ali no quarteirão, ainda que não dê para andar muito, faz ali sua pequena caminhada, né? Seus altos cuidados, assim, para poder voltar um pouquinho àquilo que era ela, que ela reconhecia como ela própria. Débora, você acha importante a mulher que já, durante a gravidez, está sentindo alguns sinais de oscilação de emoções, de humor, de sentimentos, ela já procurar uma ajuda para a saúde mental dela, para que ela esteja mais preparada quando acontecer o parto e com a chegada deste novo ser na vida dela? Fundamental. É fundamental porque muitas depressões... A gente está falando só do depois, mas às vezes está aqui no E muitas antes. vezes começa no antes. Muitos casos de depressão pós-parto, elas já vinham dando sinais durante a gravidez. Mas como a gente falou, é um momento de muita festa, muitas emoções, muitas alegrias. Então, tudo é visto como bom e alegre, né? Por exemplo, hospitais tem a parte da maternidade. Alguns hospitais chamam maternidade. É um lugar de alegria, né? Então, aquela coisa assim que é visto como uma expectativa muito positiva. Porém, se ela está sentindo que, por isso é importante o autoconhecimento, está oscilando mais, né? Ela está ficando mais triste, ela está tendo alguns momentos ali que não estão muito legais com ela está se questionando algumas coisas, não está tendo prazer em algumas atividades que ela gostava, né?
Então é importante procurar o apoio sim. Por quê? A gente pode, diagnosticando antes, a gente pode também trabalhar, tratar, né, com mais tranquilidade, antes que isso se agrave. É sempre preciso ter acolhimento, cada uma com si. Sim. Porque a gente às vezes dá acolhida para amiga, para prima, para mãe, mas a gente não tem esse mesmo olhar de amor e compaixão para a gente. Compaixão, isso é verdade. A gente precisa, né, poder cada uma olhar para as suas questões e olhar com compaixão mesmo, assim, poder se entender, poder conseguir pedir ajuda também, né, porque muitas vezes fica aquela, eu tenho que dar conta, né, porque eu sempre dei conta de tudo, e não, é um momento que precisa desse acolhimento do outro também, do apoio. Débora, eu quero que você deixe uma mensagem para aquela mulher que tanto está precisando, que está acompanhando sua entrevista e está nesse momento de sentimentos conturbados, de dúvidas e não está conseguindo se enxergar ainda como mãe, como mulher e está precisando de uma ajuda. Eu acho que você pode deixar uma palavra para ela se enxergar no mundo. Sim, para todas vocês, né, que às vezes mamães que estejam passando por uma dificuldade, primeiro, vocês não estão sozinhas, né? Muitas mulheres também enfrentam essas dificuldades e sem querer comparar ninguém, porque cada um tem uma história única, cada um tem a sua subjetividade, mas assim, procurem ajuda, falem com seus companheiros, com seus familiares, amigos, né, para que vocês possam buscar esse apoio e para que vocês possam cuidar, né, de vocês primeiro. A gente tem que primeiro cuidar da gente para poder cuidar bem dos filhos, né? Então, assim, procurem ajuda, não se envergonhem, né, de sentirem que estão inadequadas em algumas situações, assim, vocês podem ser ajudadas, se puderem ter um espaço para vocês falarem, pensarem, né, sobre esse momento tão delicado, tão importante da vida da mulher. Adorei, muito obrigada. Ai, obrigada a você, mais uma vez. Este foi o Rede Serviço, que falou sobre o cuidado com a saúde mental das mulheres. Você é única e sua forma de maternar também é única. Abrace sua criança, abrace seu filho, mas se abrace, se respeite e pense sempre em você e cuidar de você. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.